Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Sem limites. Aprimore seu cérebro, aprenda mais rápido e descubra uma vida excepcional. Jim Quick. Entusiasmado e confiante com seu método de meta-aprendizagem, Jim Quick, treinador cerebral de celebridades, compartilha seu manual do cérebro com todos os que buscam conhecer e desbloquear seus potenciais infinitos. Sendo o cérebro a mais extraordinária tecnologia existente, Jim vai fundo nos apresentando seu funcionamento e nos ensinando técnicas simples que trarão resultados surpreendentes sobre nossa capacidade de aprendizagem e como aprender. Liberte a sua mente. Grandes coisas sempre começam por dentro. Jim Quick. Jim Quick sofreu um acidente no jardim da infância que lhe gerou uma lesão cerebral. Ele aprendeu a ler através do fascínio por revistas em quadrinhos, com seus heróis e histórias que superavam probabilidades impossíveis. Apesar de ter interiorizado até a faculdade o rótulo de garoto com o cérebro quebrado, dado por uma professora no ensino fundamental, se comprometeu consigo mesmo em uma profunda imersão em estudos autodirigidos para aprender a como se aprende, concentrando-se em livros que iam desde a neurociência até culturas antigas na transmissão de seus conhecimentos. Surge assim a estrutura Mentalidade Sem Limites, Motivação Sem Limites e Métodos Sem Limites, capaz de ativar nossos superpoderes, voar pelos livros, foco como um raio laser, atenção plena, etc., e nos fazer enxergar os 4 vilões da aprendizagem que atrasam e roubam nossa produtividade, nossa prosperidade, positividade e paz de espírito. 1. Dilúvio digital. 2. Distração digital. 3. Demência digital. 4. Dedução digital. A tecnologia é parte vital do progresso, mas seu consumo por nós é extremo. Em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse, tem-se para cada um respectivamente. 1. Excesso de informação e menos qualidade de vida. 2. Cada movimento livre, uma fila de ônibus, por exemplo, é preenchido com estímulos luminosos. Treinamento dos músculos da distração. 3. A tecnologia faz a memorização para nós. Você sabe de cabeça o número de telefone do seu melhor amigo. E disso resulta o colapso das habilidades cognitivas. 4. A resposta através de um clique ou ao toque de um dedo confunde a percepção das pessoas sobre seu próprio conhecimento e inteligência. O pensamento crítico está sendo automatizado. Além dos 4 cavaleiros, outro perigo que a tecnologia pode proporcionar é a depressão digital. Resultado da cultura de comparação que surge quando deixamos que os destaques de outras pessoas nas redes sociais façam com que nós nos diminuamos. Use a tecnologia e seus dispositivos com consciência para usufruir de suas reais vantagens. E saiba que você já nasceu com a mais extraordinária tecnologia, seu cérebro, nossa principal máquina de adaptação, capaz de níveis aparentemente infinitos de evolução. Assim como os músculos, quanto mais você usa, mais forte ele fica e com maior poder de armazenamento. O cérebro é inteiramente exclusivo de cada pessoa. Isso é, não existem 2 iguais. Está sujeito aos nossos genes e ambiente, se adaptando às necessidades de seu dono. Plasticidade cerebral. É como se quanto mais tempo um taxista dirigisse o seu táxi, maior ficasse o seu hipocampo, a área do cérebro envolvida na memória verbal e no aprendizado, para acomodar as demandas cognitivas de navegar pelas ruas, conforme demonstrou um estudo da neurocientista Eleanor Maguire, da Universidade de Londres, nas ruas da Cidade do Conhecimento, Londres. Aprender algo novo constantemente, conexões neurais, muda o tamanho do cérebro para refletir um novo nível da mente. Para que a memória dessas conexões seja preservada, a conexão entre o que você aprendeu e o que já sabia e a forma como vai usar isso na vida devem estar bem estabelecidos. Pesquisadores afirmam que todos os cérebros são flexíveis e com pequenas mudanças no seu ambiente, comida,
O cérebro consome 20% da energia que ingerimos e exercícios você pode mexer drasticamente no funcionamento do seu cérebro. Não há limites quando você se alinha e aplica a mentalidade, a motivação e os métodos corretos. Como? Ensinando como aprender e não o que aprender, como faz o sistema educacional, desatualizado há décadas. Foco, atenção e memória e hábitos de leitura são premissas imprescindíveis para transformar o seu cérebro sem limites. Para iniciar no modelo, Jim sugere pausas de 5 minutos para cada 25 minutos de atividade, o que auxilia a nossa habilidade natural de concentração, que diminuiu entre 10 e 40 minutos. Trata-se da técnica Pomodoro, que, aplicada ao processo de aprendizagem, permite-se criar, com as pausas, mais inícios e mais fins de um conteúdo, retendo muito mais sobre o que está sendo estudado, visto que estamos inclinados a lembrar muito mais do que aprendemos no começo e no fim de uma sessão, efeito de precedência e recenticidade. Mentalidade sem limites. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Albert Einstein. Mentalidade é a atitude ou disposição mental que predetermina a resposta de uma pessoa às interpretações e situações, feita de crenças, suposições e atitudes que temos de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Crenças limitadoras têm grande efeito em nossas vidas e nos mantêm longe de nossos objetivos. É preciso rejeitá-las. Tais crenças partem de conversas internas e se concentram no que você está convencido de que não pode fazer. Normalmente, são transmitidas inconscientemente por nossos pais e primeiros professores. Mas em tudo isso existe uma única grande mentira, a de que somos limitados. Os únicos limites que temos são aqueles em que acreditamos. Wayne Dyer. A despeito do quociente intelectual, QI, a genialidade se expressa de várias formas, pela criatividade, pelo tempo, pense na perseverança de Mandela pelo ideal de sua nação, pelo carisma, etc. Cada indivíduo possui uma genialidade inata. A sua pode ser a combinação de algumas formas. Uma mentalidade positiva está intrinsecamente relacionada com a liberação dessa genialidade. Para manter uma mentalidade positiva, as crenças limitadoras precisam ser reestruturadas. A voz interna do lamento reflete fatos ou apenas opiniões a respeito de suas capacidades. Geralmente são crenças que tiveram origem na infância, família, primeiras experiências com educação e outros contextos sociais, e que refletem mais que fatos, apenas opiniões a seu respeito, que, em sua maioria, estão erradas. Opiniões são apenas opiniões e quanto aos fatos que evidenciam o que você não pode fazer, mude os atributos dessa voz na sua cabeça para começar a dar menos credibilidade a ela. Só porque nunca fui bom, não significa que não possa ser ótimo agora. A vida não tem limitações, exceto as que você cria. Les Brown. Crenças não limitadoras. A inteligência é fluida e não fixa. Aprendemos a usar todo o cérebro, e não apenas 10%, da melhor forma possível. Erros não são falhas. Conhecimento com ação é poder. O aprendizado é um conjunto de métodos aplicados com disciplina. A crítica dos outros não importa. A genialidade deixa pistas. Há sempre um método por trás do que parece mágica. Trabalhe por uma mentalidade construtiva em que os talentos e habilidades possam ser desenvolvidos por meio do esforço, bons ensinamentos e persistência. Motivação sem limites. Motivação não é algo que você tem, mas o que você faz. Quando você combina propósito, energia e pequenos passos simples, ganha uma motivação sustentável. Propósito. Um propósito de vida consiste em um objetivo motivador central, a razão pela qual se acorda de manhã. Oferece um senso de direção e cria significado. É o que você tem para compartilhar com o mundo. Energia. A vitalidade mental e física é o combustível necessário para guiar as suas ações. Algumas recomendações de Quick para gerar energia cerebral sem limites se relacionam com uma boa dieta, exercícios, colegas positivos, nova aprendizagem e sono.
Comida de alta qualidade com muitas vitaminas, minerais e antioxidantes nutre o cérebro e o protege do estresse oxidativo. Abacate, chocolate amargo, vegetais de folhas verdes e água são apenas alguns dos melhores alimentos para o cérebro que o autor consome e recomenda. Exercícios transformam o cérebro de forma a proteger a memória e as habilidades do pensamento, escreveu Heidi Godman. O potencial do seu cérebro não está relacionado apenas com as suas redes biológicas ou neurológicas, mas mantém com suas redes sociais. Aqueles com quem você passa o tempo definem quem você se torna. Seguir aprendendo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela saúde do seu cérebro. Tentar dominar uma nova habilidade, descobrir um novo idioma, abraçar partes da sua cultura ou da cultura de outros que são novas para você, são todas coisas que manterão todos os neurônios ativos e criando novos caminhos. Plasticidade cerebral. E por fim, se você quer melhorar o seu foco, ter pensamentos mais claros, tomar decisões melhores, precisa dormir bem. De acordo com o National Institute of Health, um sono de qualidade e em quantidade suficiente, na hora certa, é tão essencial à sobrevivência quanto comida e água. E mais, descobertas recentes sugerem que o sono desempenha um papel de serviço de limpeza que remove as toxinas do cérebro que se acumulam quando você está acordado. Uma das muitas razões pelas quais as pessoas têm problemas para dormir é não conseguir que as suas mentes se desliguem. Uma ferramenta disponível para ajudá-lo é a meditação. Os benefícios são muitos e incluem de tudo, desde aumentar a função imunológica e diminuir a ansiedade, até aumentar realmente a sua massa cinzenta. Um desses muitos benefícios é ajudar com a insônia. Com propósito e energia para fazer algo, agora basta um pequeno passo simples para ficar mais próximo do seu objetivo. Uma ação pequena, que requer o mínimo esforço e energia. Com o tempo, isso se torna um hábito. Uma das principais razões pela qual deixamos de agir é nos sentirmos sobrecarregados com o que precisamos fazer. Um projeto ou tarefa pode parecer tão grande e demorado que você não consegue imaginar como vai fazê-lo. Tarefas incompletas e procrastinação muitas vezes nos levam a certos padrões de pensamento frequentes e inúteis. Esses pensamentos podem impactar o nosso sono, desencadear sintomas de ansiedade e ter mais impacto nos recursos mentais e emocionais de uma pessoa, segundo a psicóloga Hadassah Lipsik. A experiência ideal, o estado no qual as pessoas estão tão envolvidas na atividade que nada mais parece importar. A experiência em si é tão agradável que as pessoas fazem a atividade mesmo a um grande custo pelo simples fato de fazê-la. Eis o fluxo. Para encontrá-lo, elimine as distrações. Dê tempo suficiente a si mesmo. Reserve pelo menos 90 minutos para o estado de fluxo, que pode ser alcançado em 15 minutos. Faça algo que você ama. Tenha metas claras. Depois de estabelecido o tempo, crie para si uma meta clara de como vai usá-lo. Desafie-se um pouco. Escolha algo a fazer fora da sua zona de conforto, para evitar o tédio que é incompatível com o fluxo. Primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. John Dryden. Métodos sem limites. Método: um processo específico para realizar algo, especialmente uma maneira ordenada, lógica ou sistemática de instrução. Foco: o segredo de uma boa memória é a atenção, e a atenção a um assunto depende do nosso interesse. Raramente esquecemos o que causou uma profunda impressão em nossas mentes. Tyrone Edwards. O inimigo principal do foco é a distração. Sempre que possível, tente fazer uma coisa por vez. O modo multitarefa é uma forma extremamente ineficiente de realizar qualquer coisa, porque pedir ao cérebro que desvie a atenção de uma atividade para outra faz com que o córtex e o corpo estriado, pré-frontal, queimem o mesmo combustível necessário para permanecer na tarefa. Ao fazer uma coisa de cada vez, o músculo da concentração se tornará incrivelmente forte e seu foco alcançará níveis ilimitados. Organize seu ambiente. A desordem física em seu entorno compete pela atenção. Acalme sua mente com o auxílio da meditação, da yoga, algumas artes marciais. Como um exercício mais curto, invista na respiração profunda. É fácil encontrar alguns métodos específicos.
Estudo. Alguns hábitos simples para tornar os estudos sem limites são: 1. Recuperação ativa, processo pelo qual você revisa o material e em seguida checa imediatamente para determinar o quanto lembrou. 2. Repetição espaçada. Espaçar as revisões de material, concentrando-se mais nas informações que não guardou no passado. 3. Administre sua condição. Você precisa estar bem física, mental e emocionalmente para executar qualquer atividade. O estresse e a agitação causam grande impacto em seu sucesso. O bem-estar físico diminui uma postura ereta. O bem-estar físico inclui uma postura ereta. 4. Olfato. Cheiros podem provocar emoções e memórias. O bulbo olfativo tem conexões diretas com duas áreas do cérebro, a amígdala e o hipocampo. 5. Música. Vários estudos ligam a música à aprendizagem, sugerindo que a música pode nos colocar em condições que melhoram a capacidade de aprender. A música estabiliza ritmos mentais, físicos e emocionais, nos ajudando a atingir um estado de profunda concentração e foco. Memória. A memória é parte fundamental da maioria das funções cerebrais. Não existe boa ou má memória, apenas memória treinada ou não. Colocar um ponto de referência na coisa a ser lembrada aumenta consideravelmente as chances de se lembrar. Faça uma lista de palavras, coloque uma referência para cada uma e crie uma história em torno delas. Você verificará que o poder de memorização das palavras e na ordem em que foram escritas, por meio deste método, é muito mais eficiente do que a memorização mecânica ensinada na educação tradicional. Leitura dinâmica. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Mark Twain. Ler melhora a sua memória, o seu foco, a sua imaginação, a sua compreensão e amplia o seu vocabulário. A média de velocidade de leitura de uma pessoa normalmente fica entre 150 e 250 palavras por minuto, dependendo da dificuldade do material. Estudos mostram que usar o dedo enquanto se está lendo pode aumentar a velocidade de leitura de 25 a 100%. Usar o dedo também diminui a regressão, tendência dos olhos voltarem a reler certas palavras. E é uma das razões pelas quais a velocidade da leitura aumenta com essa prática. A subvocalização, sua própria voz dentro de si, dizendo as palavras enquanto você as lê, limita a sua velocidade de leitura para algumas centenas de palavras por minuto. Isso significa que ela é limitada pela sua velocidade de fala, não a de pensamento. Na verdade, a sua mente lê muito mais rápido. Pensamento? Não podemos resolver os problemas usando o mesmo tipo de pensamento com o qual o criamos. Para encarar um problema, ele deve ser analisado de todos os lados. Primeiro, você verifica com clareza o que precisa abordar. Então, determina que tem todos os fatos à sua frente. A seguir, garante que está lidando com aquilo de uma perspectiva positiva. Então, é hora de ser realista sobre os desafios que está enfrentando e permitir que os sentimentos sejam considerados. Após isso, se permite atacar o problema de uma forma ainda não considerada, deixando a sua imaginação correr livremente. Então, você volta para se certificar que abordou o que se propôs a abordar durante essa sessão. A genialidade inata está debaixo de crenças limitadoras. A tecnologia mais poderosa e atual é o cérebro humano. A neuroplasticidade cerebral pode tornar qualquer pessoa sem limites. Neste livro, você aprendeu que o cérebro, assim como os músculos, quanto mais treinamos, mais forte fica. Através dele e com técnicas simples, podemos transpor os limites do modelo de aprendizagem atual e experimentar as possibilidades infinitas de progresso.